Olá pessoal, tudo bem? Creio que muitos de vocês já me conhecem. Professor Warlen Freire. Eu hoje não estou aqui como professor, também não estou como advogado criminalista. E, portanto, sabendo que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora talvez não me conheçam, eu vou me apresentar. Eu moro na cidade de Montes Claros, norte do estado de Minas Gerais. Aqui, no meu estado, eu exerço a função, a profissão de advogado criminalista. Sou também professor de direito penal e de processo penal, mas hoje eu estou aqui como membro do Conselho da Comunidade Carcerária da comarca de Montes Claros. Eu preciso atender a diversos chamados que recebi de amigos, colegas advogados e, sobretudo, alunos, para explicar realmente o que aconteceu no dia 16 de dezembro, com uma decisão proferida por desembargador plantonista do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre a execução penal, em específico no presídio Alvorada de Montes Claros. Algumas informações vieram a público de forma distorcida. As reportagens que tentaram cobrir o assunto, infelizmente, foram mal informadas e passaram para o público informações que não são verdades. Precisam ser melhor explicadas, melhor esclarecidas. É para isso que eu estou aqui hoje, com o objetivo de esclarecer o que realmente aconteceu. E faço isso no papel de membro do Conselho da Comunidade, devidamente autorizado pelo meu presidente, Dilson Antônio Marques, o presidente do Conselho da Comunidade. Eu, como representante da Ordem dos Advogados do Brasil, neste conselho, me sinto na obrigação de explicar à comunidade acadêmica como um todo e aos cidadãos o que realmente está acontecendo. Então vamos lá. Para que você entenda, eu vou tentar conduzir essa explicação de forma menos técnica. É lógico que às vezes eu vou ter que me socorrer a pontos da legislação para demonstrar para vocês que o que eu estou falando é verdade, mas tentarei ser o menos técnico possível para que a minha fala possa ser compreendida por todo e qualquer cidadão que assista esse vídeo. O cumprimento de pena no Brasil, a pena privativa de liberdade, se dá em 3 regimes diferentes. O regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. O regime fechado é aquele em que o condenado a uma pena privativa de liberdade fica em tempo integral na unidade prisional. Quando me refiro a tempo integral, me refiro ao dia. Da hora que ele acorda, à hora que ele dorme, ele vai ficar dentro da unidade prisional. Portanto, ele dorme e acorda dentro da unidade prisional. Às vezes, uma penitenciária, às vezes, um presídio. O Brasil adota o sistema progressivo de cumprimento de pena. Por que isso? Porque o legislador entendeu que aquela pessoa que foi condenada pela prática de um crime a uma pena privativa de liberdade, ele vai ficar um tempo em regime fechado, depois ele vai demonstrar que ele ressocializou, que ele evoluiu enquanto pessoa e pode agora receber uma chance do Estado. Ele sai para trabalhar durante o dia e retorna para dormir no presídio. Então ele começa a conviver em sociedade, mas esse convívio ainda fiscalizado pelo Estado. Nos lugares, nas comarcas em que nós temos estabelecimentos prisionais adequados para o regime semiaberto, e aí nós estamos falando de colônias agrícolas ou industriais,
O preso não sai da unidade prisional. Ele sai da cela, fica dentro das dependências da unidade prisional, onde vai trabalhar, seja com serviços agrícolas, daí o nome colônia agrícola, seja em serviços de mecânica industrial ou de produção, como, por exemplo, de tijolos, telha, blocos de concreto. Ou seja, ele trabalha durante o dia dentro da unidade prisional e à noite se recolhe para a cela. Mas a verdade é que a grande maioria das comarcas do Brasil não tem essas colônias agrícolas e nem essas colônias industriais. Em razão disso, os julgadores passaram a deferir, a autorizar que o preso saísse do presídio pela manhã, normalmente às 6 horas da manhã, trabalhasse durante o dia na cidade onde ele está cumprindo a pena e retornasse à noite, onde ele permanece no presídio. E aí, dessa forma, ele trabalha durante o dia e fica dentro do presídio à noite, sábados, domingos, feriados. Todos os dias que a empresa na qual ele trabalha não funciona, ele deve ficar dentro da unidade prisional. Depois ele vai para o regime aberto. O regime aberto deveria ser cumprido no que a gente chama de casa de albergado, com instalações próprias para aquela pessoa que já cumpriu quase toda a pena e tem ali ainda uma parte para cumprir, mas ele agora já está mais ressocializado, já se recuperou enquanto pessoa e ele pode agora ficar numa casa de albergado. Também quase nunca se vê a tal casa de albergado nas comarcas brasileiras. Eu, em toda a minha vida na advocacia criminal, nunca vi uma casa de albergado. Em razão disso, os julgadores passaram a deferir que o preso fique em prisão domiciliar. Ele trabalha durante o dia, à noite se recolhe em casa. E isso é fiscalizado pelos órgãos competentes de cada comarca. Se, durante a fiscalização, se constatar que ele está descumprindo uma das regras que foi imposta, ele perde o direito de permanecer naquele regime e ocorre o que a gente chama de regressão. Ele pode voltar diretamente para o fechado ou para o semiaberto, a depender do caso concreto. Dito isso, é importante que a gente compreenda como é feita essa divisão de regimes, o fechado, o semiaberto e o aberto, para que lá na frente vocês consigam entender o que realmente aconteceu. Vejam bem, nós temos em Montes Claros um presídio, cuja imagem aparece no fundo aqui, chamado Presídio Alvorada. Esse presídio Alvorada fica dentro da área urbana de Montes Claros e é destinado aos presos que estão em regime semiaberto e às presas, mulheres, que estão em regime fechado ou semiaberto. Portanto, é um presídio misto. Ele recebe presos do sexo masculino, presos do sexo feminino. Os presos do sexo masculino estão ali porque já cumpriram a parte de regime fechado da sua pena, ou então ele foi condenado a começar o cumprimento da sua pena em regime semiaberto. Não precisou passar pelo regime fechado. Isso leva em consideração a quantidade de pena ou até mesmo a gravidade do crime que ele cometeu. Ele talvez não precisa iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, então ele já começa no semiaberto. Certo é que essa unidade recebe presos que trabalham durante o dia e voltam no período noturno, por volta das 18, 19 horas, dormem no presídio, no dia seguinte saem para trabalhar. Pois muito bem. O que aconteceu e gerou uma grande repercussão é que a juíza da execução penal da comarca de Montes Claros
Ao fazer uma visita nessa unidade prisional, e eu vou demonstrar para vocês que isso é uma das atribuições do juiz que assume a vara de execuções penais, constatou uma série de irregularidades nesse presídio que comprometem a dignidade humana das pessoas que ali estão. Eu vou demonstrar para vocês aqui, através de um documento escrito por ela mesma, por essa juíza, ao prestar informações no processo que tramita no Tribunal de Justiça de Minas. Deixo claro desde já que eu vou trazer essas informações porque elas são públicas. Elas estão inseridas em um processo cujo acesso é público, não tramita em segredo de justiça e, portanto, não há nenhum problema que eu publicize essas informações aqui. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês como que a execução penal trata o papel do juiz, do Ministério Público, da Defensoria e do Conselho da Comunidade. Lembra quando eu disse para vocês no início que eu sou o representante da OAB dentro do Conselho da Comunidade? Pois bem, vamos ver o que é isso e como isso funciona, tá? Eu vou projetar aqui um artigo da Lei de Execução Penal, vocês estão acompanhando aí agora comigo, e eu vou usar um marca-texto para eu destacar para vocês o seguinte: são órgãos da execução penal. Olha só, execução penal, a execução da pena. A pessoa foi condenada, a ela foi aplicada uma pena, e a execução dessa pena pelo Estado deve obedecer às regras dessa lei. Qual lei? A Lei 7.210 de 84. A chamada LEP. Então vamos lá, Lei 7.210 de 84. Deixa eu só chegar isso aqui mais para cá, que vai facilitar. Sete 210 de 84. Essa é a chamada Lei de Execução Penal. Nessa Lei de Execução Penal, no artigo 61, definiu-se o seguinte: são órgãos da execução penal, ou seja, órgãos que compõem a execução penal. O Conselho Nacional de Política Penitenciária, o Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, os departamentos, o patronato, o Conselho da Comunidade, a Defensoria Pública. Esses são os que nos interessam nesse momento, sobretudo porque eu quero falar para vocês sobre isso aqui, o papel do Conselho da Comunidade. Veja bem, essa outra linha de raciocínio vai nos mostrar o seguinte: compete ao juiz da execução aplicar aos casos julgados a lei, declarar extinta, decidir sobre, aí vem vários incisos. Eu saltei, porque é muito extenso o artigo, e trouxe aqui para o que nos interessa. Inciso 7º. Inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidades. Interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos dessa lei. Portanto, é dever do juiz da execução penal de toda a comarca fiscalizar mensalmente as unidades prisionais que estão dentro da jurisdição que ela atua. No caso aqui da nossa comarca de Montes Claros, é dever da juíza da execução visitar a unidade prisional, fiscalizar, olhar como ela está funcionando. E aí, como eu acabei de mostrar, ela pode interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas. E aí, nesse ponto em específico, eu quero chamar a atenção de vocês e gostaria que vocês concentrassem nessa informação. O que é interditar, no todo ou em parte,
uma unidade prisional significa fechar as portas. Ninguém entra. Em resumo, significa dizer, é o caos para a segurança pública de qualquer comarca. Vamos imaginar que a juíza da execução interdite qualquer um dos presídios da nossa comarca na data de hoje. Se amanhã alguém for preso em flagrante, a polícia, depois de ratificar essa prisão em flagrante, não terá para onde levar o preso, porque o presídio está interditado. Significa, ninguém pode entrar nele. Quando eu digo que é o caos para a segurança pública, eu estou me referindo ao fato de que todas as vezes que alguém for preso cometendo um crime, se o presídio da comarca estiver interditado, ele não tem como entrar nesse presídio. Vai ter que levar para o presídio de uma outra cidade. E se os presídios das outras cidades estiverem superlotados? Nós estamos diante de um grande problema de segurança pública. Por isso, um juiz, antes de interditar uma unidade prisional, ele tenta, de todas as formas, resolver o problema adotando outras medidas. Durante uma fiscalização na unidade prisional, ele percebe algumas irregularidades, algumas situações insustentáveis. Ele pode interditar o presídio, mas essa é a medida mais drástica, mais grave, que vai causar um grande problema para a segurança pública. Esse juiz, então, tenta outras medidas que podem ser eficazes e que não gerem tantos problemas para a segurança pública como iria gerar se interditasse a unidade prisional. Voltando aqui, eu quero que vocês acompanhem comigo a previsão legislativa da Lei 7.210 de 84, no artigo 80, estabelece o seguinte, olha lá, haverá em cada comarca um conselho, vamos lá, marca texto, um conselho da comunidade, composto, olha lá, um conselho da comunidade, composto por, no mínimo, um representante da associação comercial ou industrial da cidade, um advogado indicado pela seção da Ordem dos Advogados do Brasil, nesse caso sou eu, na minha comarca, eu fui indicado pela OAB para ser o representante da OAB dentro do conselho, por isso eu estou legitimado a estar passando essas informações aqui para vocês, um defensor público indicado pelo Defensor Público Geral do Estado, um assistente social escolhido pela delegacia seccional do Conselho Nacional. Mas o juiz pode, inclusive, indicar outras pessoas. E aqui tem, incumbe ao Conselho da Comunidade. O que nós, enquanto conselheiros da comunidade, podemos e devemos fazer? Visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos existentes na comarca, entrevistar os presos, conversar com os presos, procurar saber o que está acontecendo, como eles estão sendo tratados, apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao conselho penitenciário. E aí chega no ponto específico da nossa exposição aqui. Todos os meses que a gente visita as unidades prisionais da nossa comarca, a gente identifica problemas. Isso é natural. A gente procura os diretores do estabelecimento, faz uma reunião, tenta resolver ali aqueles problemas que foram identificados, e aqueles que fogem à alçada, que fogem à competência do diretor da unidade, a gente procura o juiz da execução penal, a gente procura o Ministério Público, a gente procura a prefeitura local para tentar resolver da melhor forma possível, para que o cidadão consiga cumprir a pena pela qual ele foi condenado de forma digna, justa, humana. Para vocês terem uma ideia da gravidade disso, nas várias visitas que nós já fizemos à unidade prisional, nós já encontramos irregularidades do tipo presos que estavam há mais de uma semana comendo com a mão,
porque recebiam as marmitas, mas não tinham colheres. Presos que estavam tomando banho e se enxugando com as próprias roupas, porque não tinha toalha. Presos que estavam dormindo no chão, porque não tinham colchão. Presos que estavam sem a higiene pessoal, porque os utensílios de higiene pessoal haviam faltado. E existem situações que fogem ao controle da direção da unidade. Por mais esforço que os diretores da unidade façam, tem coisas que eles não conseguem resolver. Eu vou dar um exemplo muito claro. Em uma das visitas que fizemos, em uma das unidades, nós identificamos que os presos estavam comendo com a mão, porque não tinham colher. Parece algo muito absurdo, e é, de verdade, muito absurdo. Mas o que acontece é que as colheres que são fornecidas para o preso se alimentar não podem ser quaisquer tipos de colher. Não podem ser colher de metal, garfos, facas de mesa de metal, porque podem se transformar em armas dentro da cela. Então essas colheres são colheres feitas de plástico, mas com uma resistência suficiente que permita a ele consumir os alimentos. E essa colher, às vezes, quando acaba, porque o preso quebra, some, qualquer coisa do tipo, ela não é facilmente encontrada nas lojas, no comércio de qualquer comarca. E às vezes o presídio fica dependendo da Secretaria de Estado de Defesa Social, a depender do Estado, quem é o órgão responsável por suprir essa deficiência. O Conselho da Comunidade, na fiscalização que faz, tenta ajudar da melhor forma para solucionar esses problemas. E a grande maioria deles são resolvidos quando a gente leva até os diretores da unidade, que sempre apoiam o Conselho da Comunidade. Normalmente são as pessoas que mais sofrem essas reclamações, são os próprios diretores, porque estão ali no dia a dia, mas tem coisas que eles não têm condições de resolver, por mais boa vontade que tenham. Então o Conselho da Comunidade é fundamental na fiscalização do funcionamento das unidades. E voltando lá à nossa apresentação, eu mostro para vocês apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. E foi exatamente isso que fez o Conselho da Comunidade de Montes Claros, no mês de novembro e dezembro, quando, ao visitar a unidade do Presídio Alvorada, descobriu uma série de irregularidades que fugia ao controle e à competência dos diretores da unidade. Em razão do período chuvoso, nós tínhamos uma série de infiltrações nas celas. Em algumas delas, choviam lá dentro da mesma forma que chove aqui fora. E, para ser bem sincero, nesse momento, eu não estou me dirigindo à fala para aqueles que adotam o discurso de que bandido bom é bandido morto, de que ele está preso pelo crime que ele cometeu, todo castigo para ele é pouco. Quando eu falo que o preso não tem como dormir, porque tudo está molhado dentro da cela, e se você acha que isso é bom, que isso é legal para ele, a minha fala não é para você. Pelo menos até que você tenha alguém da sua família preso e que vá ter que cumprir uma pena dentro de uma unidade prisional. Pelo menos até que isso aconteça, minha fala não é para você. Porque muito provavelmente depois que você passar por uma triste experiência dessa, todos nós estamos sujeitos a isso, talvez você mude um pouco o seu discurso. E aí eu esteja falando realmente para aquelas pessoas que se sensibilizam, que percebem que ali não é um tratamento digno, humano. O cumprimento de pena dessa forma não ajuda na ressocialização. O cumprimento de pena dessa maneira mais prejudica do que ajuda o cidadão. Provavelmente, o cidadão dessa forma, no seu reingresso para o nosso meio, na sociedade, será muito mais perigoso do que quando ele entrou. Mas voltando ao trabalho do Conselho da Comunidade, o Conselho fez um relatório e entregou ao juiz da execução. O juízo da execução, vendo o tamanho da gravidade, resolveu antecipar a visita que normalmente faz, todos os meses, e foi visitar a unidade prisional.
Eu quero mostrar para vocês um pouco trechos do relatório que a juíza da execução apresentou no tribunal. Porque o tribunal pediu à juíza da execução que prestasse a ele informações e a juíza prestou essas informações. Eu tive acesso, vou pegar alguns trechos e mostrar para vocês. Então acompanhem comigo, por gentileza, o que tem nesse relatório apresentado pela juíza da execução ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Olha lá o que está escrito. Primeiro, vamos o seguinte. Situação do presídio Alvorada em Montes Claros. Solicita orientações de ordem administrativa. Inicialmente, gostaria de informar que assumi a titularidade da Vara de Execuções Penais de Montes Claros no dia 11 de novembro de 2022, há pouco mais de um mês. No início de dezembro de 2022, recebi o primeiro relatório do Conselho da Comunidade e realizei a primeira inspeção no presídio Alvorada, local onde ficam recolhidas as mulheres e os homens do regime semiaberto. Havia no presídio Alvorada 506 homens, 92 mulheres, quando a capacidade do estabelecimento é de 221 homens e 42 mulheres. Cada cela masculina, com capacidade média para 10 presos, estava com 28 detentos, sem espaço, inclusive, para os presos dormirem. Em uma das celas havia um detento com tuberculose e outro com uma hérnia exposta, ambos com necessidade de intervenção urgente. O mesmo cenário se dava nas celas femininas, sendo necessário colocar colchões nos corredores para que as detentas pudessem dormir. Além disso, foram constatados problemas estruturais no prédio, em especial no corredor, onde ficam as celas masculinas. No dia da inspeção, estava chovendo e foi possível constatar diversos vazamentos e infiltrações, inclusive dentro das celas. Olha o que a juíza traz no relatório dela. A água caía em nossas cabeças lá dentro do presídio, enquanto ela visitava a unidade. A água caindo sobre a cabeça de quem estava lá. O presidente do Conselho da Comunidade estava presente na inspeção e se dispôs a intermediar e a apresentar um orçamento para a construção emergencial de um telhado no local, para minimizar as consequências desses vazamentos e infiltrações em consequência do período chuvoso, situação que será objeto de outro processo. Aqui, um ponto para a gente fechar esse raciocínio. Quanto à situação de superlotação, a providência que considerei correta e cabível foi de cunho judicial, razão pela qual passei a deferir para os presos do semiaberto com autorização para trabalho externo o benefício da prisão domiciliar, considerando que esses detentos, essa parte é muito importante, já passavam a maior parte do tempo fora do presídio e que as celas do albergue por eles ocupadas estavam ficando ociosas durante o dia, enquanto as celas do corredor estavam superlotadas. Pois bem, gente, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? A juíza, visitando essa unidade prisional, diante desse caos identificado por ela, o que a juíza providenciou fazer? A juíza autorizou que aqueles presos que passavam o dia todo trabalhando, ao final do dia deveriam retornar para a unidade, excepcionalmente não iriam retornar, iriam para suas casas, em prisão domiciliar. Ou seja, eles não precisavam retornar aos presídios. Eles iriam trabalhar durante o dia e à noite retornavam para suas casas. E existem na nossa comarca profissionais para exercer essa fiscalização. Muitas vezes, se a polícia chega na casa do detento e ele não está lá, é expedido um mandado de prisão para ele e ele vai perder esse benefício e vai voltar para o regime fechado. Mas aí aconteceu o seguinte, o Ministério Público, que também atua na execução penal, entendeu que a decisão da juíza não foi acertada e entrou com uma medida no tribunal. Primeiro recorreu da decisão e depois entrou com uma medida no tribunal
para que, em caráter de urgência, o tribunal decretasse novamente a prisão de todos aqueles que a juíza tinha beneficiado com a sua decisão. A nosso sentir, eu, enquanto membro do Conselho da Comunidade, lamento muito que o tribunal tenha deferido a medida pleiteada pelo MP. Mas eu lamento muito mais do que isso, eu lamento a postura do Ministério Público na mídia televisiva local. Foi dito que vários presos de alta periculosidade tinham sido colocados em liberdade, causando um pavor na sociedade. Muitas pessoas, na sua casa, assistindo o jornal, recebem a notícia que mais de 100 presos de alta periculosidade foram colocados em liberdade na comarca de Montes Claros. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Peço todas as vênias aos representantes do Ministério Público que passaram de forma equivocada essa informação para a sociedade. Percebam, as pessoas que foram beneficiadas com a decisão da juíza eram pessoas que já estavam na rua trabalhando durante o dia, já estavam convivendo com a sociedade. E se já estavam convivendo com a sociedade durante o dia, é porque no entendimento dos órgãos responsáveis, inclusive o Ministério Público, eram pessoas que já estavam prontas para conviver em sociedade. Para vocês terem uma ideia, todas essas pessoas que estavam trabalhando durante o dia eram pessoas que o juiz havia autorizado trabalhar. Muitas delas com a concordância do MP. A meu ver, se o Ministério Público entende que alguma ou algumas dentre as pessoas que foram beneficiadas com a prisão domiciliar estavam colocando em risco a sociedade, então que interpusesse qualquer medida apenas em relação àquela pessoa. Absurdamente, o Ministério Público critica a juíza por ter dado uma decisão genérica abrangendo mais de 100 pessoas. E o Ministério Público foi lá e pleiteou a prisão genérica de mais de 100 pessoas, mesmo sabendo que muitas daquelas pessoas não precisavam ser presas, porque não oferecem qualquer risco à sociedade, porque elas já estavam trabalhando durante o dia. A grande maioria daquelas pessoas já estavam trabalhando durante o dia e só voltavam ao presídio à noite para dormir. Se elas já estavam trabalhando durante o dia, qual o risco que elas estavam colocando à sociedade? Então nós, do Conselho da Comunidade, sentimos-nos na obrigação de explicar para todos que não precisa a sociedade se apavorar com a mensagem passada pelo Ministério Público. Mais de 100 pessoas de alta periculosidade estão nas ruas. Não é verdade. A grande maioria dessas pessoas já estavam na rua trabalhando. E aquelas pessoas que o Ministério Público entende que não oferece esse perigo, que o Ministério Público, então, naquele caso específico, pedisse a prisão. Não um pedido de prisão genérica, abrangendo todas as pessoas, prejudicando as pessoas no seu serviço, expedindo mandados de prisão. Várias pessoas foram presas durante o seu serviço. A pessoa estava trabalhando, chegou um mandado de prisão. O que essa pessoa fez? Mas eu, enquanto membro do Conselho da Comunidade, não estou apenas trazendo essas informações. Nós, o Conselho da Comunidade, a Defensoria Pública, estamos tomando todas as medidas cabíveis contra essa situação que foi criada. Nós iremos apurar e encaminhar os órgãos responsáveis os eventuais desvios de todo e qualquer profissional nessa situação. Inclusive, nos causa espanto, porque em todos os relatórios que nós, do Conselho da Comunidade, apresentamos para o juiz e para o Ministério Público, eu não tenho conhecimento de que o Ministério Público tenha tomado qualquer providência para ajudar a melhorar a estrutura da unidade prisional do Presídio Alvorada.
E já me antecipo em dizer, se o Ministério Público tomou alguma providência em relação a isso, que torne público da mesma forma que fez, e eu me comprometo a vir aqui e me retratar. Mas eu, enquanto membro do Conselho da Comunidade, não tenho conhecimento de nada que tenha sido feito pelo Ministério Público para tentar buscar melhorias para a unidade prisional do Presídio Alvorada. O que nós estamos vivendo nesse período chuvoso é uma catástrofe já anunciada em todos os relatórios que nós já fizemos. Superlotação, condições indignas. Estão vivendo os presos daquele estabelecimento prisional. Esse relatório não surgiu do nada. Todos os meses que nós visitamos essa unidade prisional, nós já relatamos isso. Muitos problemas que identificamos lá, nós conseguimos resolver lá mesmo, com o apoio incondicional dos diretores da unidade, dos serventuários que ali estão, dos policiais penais, todos fazendo o que pode para melhorar as condições dos presos ali. Mas tem situações que eles não conseguem resolver. Por isso foi necessária essa medida tomada pela juíza. O nosso propósito aqui é esclarecer algumas informações que foram inseridas em matérias jornalísticas e que não condiz com a realidade do que aconteceu. Volto a dizer, a grande maioria das pessoas que foram beneficiadas com a prisão domiciliar já estavam trabalhando durante o dia, já conviviam com a sociedade, não ofereciam qualquer risco a nenhum deles. Podem ter certeza que o que for preciso o Conselho da Comunidade fazer para restabelecer uma condição digna de cumprimento da pena para os encarcerados ali, nós iremos fazer. O Conselho da Comunidade tem de forma muito clara a sua missão, que é fiscalizar e humanizar o cumprimento de pena no nosso sistema prisional. E isso nós não vamos abrir mão. Muito obrigado a todos. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos nas minhas redes sociais, em qualquer lugar que vocês possam nos encontrar, no próprio Conselho da Comunidade, estaremos à disposição de vocês. Um grande abraço e muito obrigado.